Só à Pedrada. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Só à Pedrada. Da pedreira à bancada da cozinha é o tema de hoje e connosco temos o Júlio Santos, geólogo. Nos últimos 20 anos, a indústria extrativa soube construir a sua cadeia de valor de uma forma sustentável, fazendo com que Portugal passasse de um mero exportador de produtos não transformados para um produtor de peças finais das mais apreciadas no mundo até. A qualidade das rochas ornamentais portuguesas foi assim extremamente valorizada pelas empresas extratoras, transformadoras e fabricadoras de equipamentos também, conseguindo-se assim captar um relevante valor acrescentado. Novos desafios avizinham-se, como a melhoria de condições de segurança e os relacionados com a tecnologia digital. Mas as instituições ligadas ao governo, mesmo as ligadas à academia, as empresas, saberão uma vez mais dar-lhes resposta adequada. Júlio, na atualidade, qual a posição de Portugal neste setor tão competitivo? E, como eu disse, já não somos uns meros exportadores de produtos não transformados, não é? Olá, Sara, boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder partilhar um bocadinho da nossa experiência profissional. Como dizes, e bem, é verdade, Portugal nos últimos anos, desde há muito tempo já exportamos pedra para todos os cantos do mundo, mas nos últimos anos, nos últimos 10 anos, soubemos nos reinventar e soubemos apostar cada vez mais na transformação dentro do território nacional. E se há 10 anos atrás exportávamos muita pedra bruta, muito bloco, para ser transformado em países asiáticos como na China, a verdade é que hoje exportamos muito menos blocos por transformar e muito mais material acabado, sendo que a sua transformação, o valor acrescentado, acaba por ficar em Portugal, portanto, acaba por ficar nas empresas portuguesas, nos trabalhadores portugueses, o que revela a importância que perseguir o valor acrescentado, toda a cadeia de valor da pedra natural tem sido para o setor. Neste momento estamos já no 8º lugar do comércio internacional, portanto estamos muito bem colocados ao lado da China, da Índia, do Brasil, da Grécia, Estados Unidos, Espanha, Itália. Exportamos neste momento para mais de 120 países e 45% desta exportação é para países fora da União Europeia. Relativamente às importações e às exportações, uma pequena curiosidade, nós exportamos 800% daquilo que importamos em pedra natural. Deve haver poucos setores nacionais que contribuam tanto para a balança das exportações como a pedra natural. Portanto, nós somos mais do que autossuficientes, nós temos pedra para dar e vender, mas preferimos vendê-la, claro. Claro, aí está o importante, não é? Que importância económica, lá está, e mesmo até social, porque tem muita importância social também, este setor tem para o desenvolvimento de regiões mais interiores do nosso país. Eu digo isto porque, lá está, são sempre zonas onde há menos emprego, não há tanta gente, e que tipo de importância é que isto tem? Sara, pronto, como tu sabes, é uma maçada porque as pedreiras só aparecem nas serras, não é? Portanto, nós, para bem, era ter uma pedreira perto das praias, perto dos aeroportos, dos portos, da exportação, mas não, pronto, é uma chatice que os recursos minerais tenham esta característica tão própria que é a inamobilidade dos recursos. Portanto, temos que procurar onde é que eles estão, depois, onde eles estão, se forem viáveis ou não, serão explorados. Isso acontece quase sempre nas massas minerais, nas pedreiras ou nos minérios, no interior do país. São realmente zonas mais desertificadas, portanto este setor acaba por contribuir de uma forma direta e muito presente para a fixação de aglomerados populacionais no interior do país. Não é à toa que das 2.500 empresas, quase todas PMEs, quase 20 mil postos de trabalho diretos, a esmagadora maioria deles é realmente no interior do nosso país. Como já falámos, a pedra ornamental portuguesa, a rocha ornamental portuguesa é muito, muito conhecida. E quais as características distintivas da rocha ornamental portuguesa que fizeram alavancar este setor? Tu bem disseste que sempre exportamos pedra, mas acho que nestes últimos anos temos estado a dar cartas, por assim dizer. Temos, a pedra agora é sexy, é fancy, toda a gente quer pedra natural. Se antigamente víamos uma casa construída em pedra natural porque era o produto da construção civil que mais estava à mão, a verdade é que hoje em dia construir uma casa em pedra natural não é uma coisa assim tão fácil, nem tão acessível. É verdade que sempre exportamos pedra, uma
boa culpa desse facto é o facto de termos já percorrido os 4 cantos do mundo, mas a verdade é que por todos os cantos do mundo onde temos passado, desde que andamos a brincar aos descobrimentos, em todos esses sítios ficou um bocadinho do nosso know-how, ficou um bocadinho da nossa capacidade de avaliar um recurso, pensar como é que o podemos aproveitar da melhor maneira e utilizar cada tipo de pedra para o melhor fim possível. Isso passa-se de norte a sul, dos granitos, nos calcários, nos xistos e nos nossos mármores. A verdade é que, felizmente, temos gerações inteiras de artesãos que souberam aproveitar da melhor maneira as potencialidades da nossa pedra natural. Sem dúvida. A extração deste tipo de produto obedece à legislação, também à legislação europeia, penso. O porquê de em Portugal existirem tantas pedreiras abandonadas? Como é que é o processo para a sua recuperação ambiental? Porque tudo tem uma recuperação ambiental, como é óbvio. E, lá está, após alguns acidentes mais mediáticos, a questão da segurança em pedreiras torna-se ainda mais preponderante. Fala-nos um bocadinho, assim, destes temas. Ao contrário do que se pensa e do que às vezes aparece disseminado na comunicação social, nós não temos uma legislação assim tão permissiva quanto se julga. Nós há mais de 20 anos que para se licenciar uma pedreira tens que ter um plano ambiental de recuperação paisagista. Portanto, não é à toa que se pode abrir uma pedreira e depois não se pode recuperar. Isso já não acontece há muito tempo. É verdade que num passado mais ou menos recente, algumas empresas foram falindo e nessa altura a exigência e as garantias, acima de tudo, dadas ao Estado, à tutela, não eram tão fortes. Hoje em dia, queres abrir uma pedreira, é calculada uma caução, se a pedreira está muito ou pouco intervencionada, se há muita ou pouca área virgem, à medida que vais recuperando a pedreira e conciliando a sua recuperação com a sua exploração, a própria caução que tiveste que dar inicialmente a favor do Estado vai sendo aliviada, prejudicando assim quem explora e não recupera e beneficiando assim o explorador que consegue fazer uma exploração faseada com a sua recuperação. Muito esclarecidos. A palavra sustentabilidade, lá está na ordem do dia. Com o aumento da procura deste tipo de materiais, é possível visualizar uma extração sustentável deste recurso geológico, visto que, uma vez, não só na rocha ornamental, mas vamos ter que continuar a explorar recursos durante muito tempo, não é? Mas, cada vez mais, temos em atenção estas formas sustentáveis. Sim, é verdade. A sustentabilidade está efetivamente na ordem do dia. Não é apenas uma palavra bonita para colocar em alguns resumos de trabalhos académicos. Há realmente uma preocupação das empresas, do setor, das associações e até da sociedade de perceber que se explora menos matéria-prima e que se aproveita muito mais daquela que já foi explorada. Isso acontece em toda a cadeia de valor do recurso extrativo. Se antigamente as pedreiras se preocupavam muito em explorar e em vender matéria-prima nova, a verdade é que com as crises da construção civil, as pedreiras também tiveram que se reinventar e descobrir que às vezes é mais barato reutilizar e britar, por exemplo, uma escombreira, do que estar a explorar matéria-prima nova. À medida daquilo que já acontecia, quando atualmente queres pavimentar uma estrada, renovar a camada de desgaste, em que o material é desgastado, é recuperado e é introduzido numa pequena percentagem na nova matéria-prima que vai ser aplicada, no novo tapete bituminoso. Isso também já acontece nas pedreiras. Posso dizer que neste momento estou a trabalhar numa pedreira em que o nosso desperdício é muito próximo dos 5%, ou seja, nós exploramos blocos ornamentais, o que não dá para blocos ornamentais, pegamos nos semiblocos e rachamos, transformamos em material rachado, cubos paralelos, patelas, guias, lancis, o material que não dá para nada disto, então aí é britado. Portanto, nunca tiramos matéria-prima virgem para britar. Tentamos sempre aproveitar o destino mais nobre que aquele material pode ter. E assim estamos em pleno respeito pelo ambiente, em pleno respeito pelo recurso geológico e em pleno respeito pelas normas da economia circular e da sustentabilidade. Sim, sem dúvida, exatamente. Porque a realidade é que vamos ter que... Toda a gente gosta de pedra nas casas, não é? Por isso... quais as principais dificuldades que o setor atravessa neste momento? As dificuldades que o setor atravessa atualmente, antes de mais, é uma crise de recursos humanos. Ou seja, há cada vez menos pessoas a querer trabalhar neste setor.
estamos a falar de locais onde frequentemente as pessoas nativas estão imigradas, não querem trabalhar neste tipo de setor. Muitas vezes o pessoal prefere trabalhar um pouco mais longe e trabalhar numa caixa de supermercado do que trabalhar perto de casa numa pedreira. É verdade que uma grande culpa dessa má imagem tem vindo a ser aquilo que nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, era o típico pedreiro. Hoje em dia vês cada vez menos mão de obra desqualificada e vês cada vez mais mão de obra super qualificada. Há máquinas de fio diamantado, há CNCs, estamos a falar de programadores, estamos a falar de técnicos de AutoCAD, ou seja, toda a atividade extrativa está a mudar, está a ficar mais qualificada e a principal culpa disso é o facto de não haver mão de obra. Não havendo mão de obra, cada vez fica mais industrializado e esses robôs, essas máquinas e esses aparelhos mais modernos, mais tecnológicos, necessitam de maior capacidade a nível de recursos humanos. Portanto, não é as máquinas que estão a expulsar as pessoas da atividade extrativa, mas é a falta de mão de obra que está a fazer com que cada vez mais os exploradores, por uma questão de subsistência, necessitem de investir em máquinas cada vez mais autónomas, mas que não dispensam, claro, sempre o olho do técnico. Exatamente. Já que estamos a falar também um bocadinho das principais dificuldades, o ordenamento de território é uma grande dificuldade, não só para a indústria extrativa, por exemplo, da rocha ornamental, mas globalmente de todos os recursos. Mas na rocha ornamental também é um bocadinho complicado. Nós agora temos algumas câmaras que estão na revisão dos PDMs e tudo. Isso seria uma parte importante que devia integrar nesses estudos, certo? Certo, sem dúvida. Como disse há pouco, o facto destes recursos serem inamovíveis, de apenas poderem ser explorados no sítio onde eles ocorrem, dificulta muito as coisas. Portanto, se uma Câmara Municipal não investir numa prospecção e pesquisa, numa boa análise das potencialidades do seu território, dificilmente será capaz de fazer uma boa gestão e uma boa programação, um bom ordenamento territorial, seja a nível de PDMs, seja a nível de outros planos de pormenor. Uma Câmara informada acerca dos seus recursos pode equacionar as melhores alternativas e se calhar não colocar um parque industrial num sítio onde eventualmente poderá haver um potencial recurso geológico. Isto acontece em muitos sítios, não havendo acesso ao território, não conseguimos aproveitar da melhor maneira esse território. E isso não significa que tenham obrigatoriamente que abrir pedreiras ou minas. Significa ter o conhecimento do lado dos decisores para então depois decidirem aquilo que melhor se pode fazer naquele local. Exatamente. Para a curiosidade do Júlio, e lá está, tens um minuto para nos contares uma curiosidade relacionada com o tema desta conversa, essencialmente com o teu trabalho também. Ora, então, uma curiosidade. Pois, isto é difícil poder escolher apenas uma curiosidade. Há sempre várias curiosidades para quem anda no campo, quem faz trabalho no meio do monte. Mas recentemente aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi, eu liguei para a Rádio Comercial, sugeri ao Pedro Ribeiro, das Manhãs da Comercial, que passasse lá na empresa em Alpendurada. Na Rádio Comercial, vamos dizer já. É verdade. E eu sugeri, ele estava com dificuldades agora na altura do confinamento do Covid, em cortar o cabelo. Eu sugeri que ele passasse lá para a nossa fábrica de Alpendurada, que nós dávamos-lhe um corte bujardado. E isso gerou uma onda de solidariedade em volta pelo facto de se ter trazido a indústria extrativa para a rádio, não é? Muita gente só ouve falar das pedreiras e das minas quando há acidentes ou quando há notícias menos boas. A verdade é que nesse mesmo dia, um senhor, um explorador, ligou para a minha empresa para pedir para falar comigo, para eu tentar ajudar para um problema que ele tinha na pedreira dele. Portanto, não deixa de ser engraçado que de todos os canais e mais alguns para poder chegar aos exploradores, a rádio de difusão nacional me tenha aproximado de um explorador que eu não conhecia de lado nenhum, pelo simples facto de eu ter ouvido falar na rádio às 9 da manhã a palavra pedreiras. Então ele ia para o trabalho, parou tudo e ficou, pedreiras? Epá, isto interessa-me. Foi muito engraçado nesse dia ligar-me do escritório e dizer, Júlio, tenho aqui um senhor para falar consigo, mas é sobre o quê? Pois não sei, ele disse que tem pedreiras e precisava de ajuda, ouviu falar na rádio e era só para saber se eu podia ajudar. Isso é muito importante, logo que divulguemos a geologia está ótimo. Sem dúvida, Sara. A nossa conversa chegou ao fim, é ótimo sempre conversar contigo. Sim, despedimos. Quanto aos que nos ouvem e veem também, continuem a seguir-nos e até ao próximo episódio.